resumo do reinado de Saul até esse ponto, 14 do 47 ao 52. No capítulo 15, vemos Saul comprovadamente inapto para ser rei, sendo deposto nos últimos 6 versículos do capítulo 14. O autor, ou talvez, como se tem sugerido, um editor ou redator posterior, resume a história até aqui. Os versículos 47 e 48 relatam as suas realizações bélicas. Ele lutou contra os Moabitas, Amonitas, os reis de Zobá, um pequeno reino arameu, os filisteus e os amalequitas, e infligia-lhes castigo. Versículo 47. Ele lutou libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Versículo 48. Ele consolidou as suas fronteiras. O versículo 49 a 50, os versículos 49 e 50 incluem notas familiares. Os filhos de Saul, Jonatas, Isvi, contratação de Ishio ou Ishjavé, homem do Senhor, talvez chamado Isbaal ou Isbosete, 2 Samuel 2:8, e Malquizua, as filhas Merab e Mical e sua esposa Ainoã. A sua administração parece simples, somente Abner, filho de Ner, o comandante do exército, é mencionado. O versículo 51 faz melhor sentido se a versão da Ara, que traduz o hebraico, for substituída por uma formulação da Septuaginta que faz de Quis e de Ner, filhos de Abiel, tornando assim Saul e Abner primos. Confira o versículo 50, mas contraste com 1 Crônicas 8:33. O versículo 52 mostra que Saul não está relaxando em virtude de suas conquistas, mas constantemente recrutando talentos adequados para o seu exército permanente. Letra D. A guerra com os amalequitas. Saul é rejeitado como rei. 15 do 1 ao 35. Esse resumo é seguido de um epílogo no capítulo 15. No capítulo 13, Saul já tinha descoberto que Javé tinha a intenção de substituí-lo por um homem segundo seu coração. 13:14. Agora parece que Samuel lhe oferece a última oportunidade. Javé exige a derrota e aniquilação total dos amalequitas. Alguns eruditos têm tentado explicar a tolerância de Saul como resultado de humanitarismo, mas isso não é sustentável. A destruição completa dos amalequitas era um exemplo de Herem, a dedicação a Javé de tudo que foi saqueado. Confira Josué 6:18 e 7:1. Saul estava completamente consciente disso. Ele mesmo tinha invocado isso impetuosamente numa situação anterior, e estava disposto a permitir que Jonatas se tornasse vítima desse voto. Com 200.000 soldados de infantaria e 10.000 de Judá, uma divisão prevendo eventos futuros, Saul marchou contra Amaleque, advertiu os quereneus associados de Moisés que viviam entre os amalequitas. Juízes 1:16. E então lançou a sua ofensiva A vitória foi completa, mas Saul poupou Agag. Versículo 9. O rei amalequita e o melhor dos animais. Versículo 10 a 23. Samuel ficou sabendo da obediência incompleta de Saul por meio de revelação direta de Javé. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou. Samuel, irado e triste, foi a Saul que, complacente e satisfeito, afirmou que havia obedecido às ordens. Ele até havia erguido um monumento em sua própria honra para celebrar a sua proeza. Versículo 12. Essa complacência foi logo esmigalhada pela pergunta direta de Samuel.
Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Versículo 14. As desculpas que Saul começou a gaguejar foram interrompidas por Samuel. Fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Ele lembrou ao homem infeliz tudo que Deus havia feito por ele, tornando-o rei, e como por sua vez ele tinha desobedecido às ordens de Deus. Porque se lançou sobre os despojos? Versículo 19, ele bradou. Saul tentou explicar que o povo o havia feito agir daquela maneira e que a intenção era sacrificar os animais vivos ao Senhor seu Deus. A resposta de Samuel foi o eloquente salmo do versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 24 ao 31. Completamente exposto, Saul confessou: pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Versículo 24. Ele suplicou a Samuel que ele perdoasse e o acompanhasse na adoração ao Senhor, achando que isso deixaria tudo acertado, falhando em perceber a gravidade da sua ofensa. Samuel recusou-se a atender ao pedido de Saul e reiterou: o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Versículo 26. O que exatamente aconteceu depois não está claro. A NVI diz: quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. Versículo 27. A VA e a RV, seguindo o hebraico, trazem: quando Samuel se virou, ele segurou. A NVI segue a interpretação mais comum, segundo a qual Saul agarrou a barra do manto de Samuel para detê-lo, mas McCain, página 102/3, que é 102 a 103, argumenta que Samuel, e não Saul, rasgou o manto. McLean, página 125, defende o ponto de vista mais tradicional. Alguns eruditos consideram o ato de rasgar o manto uma parábola representada como a de 1 Reis 11:30 ao 31. Samuel foi irredutível. Saul não somente havia sido rejeitado, mas Javé já havia entregue o reino a alguém que é melhor que você. Versículo 28. O veredito é irreversível. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Versículo 29. O rei rejeitado pediu que Samuel ao menos salvasse a sua cara diante do povo. O profeta concordou, mostrando que a compaixão de Samuel por Saul era genuína. McLean, página 125. Versículo 32 a 35. A execução de Agag, da qual Saul havia se esquivado, foi realizada por Samuel, que de forma severa lembrou ao rei amalequita que o castigo de Deus havia caído sobre ele em virtude da sua própria crueldade e pecado. A separação final entre Samuel e Saul está registrada indo Saul para Gibeá e Samuel para Ramá, e ali se entristeceu por Saul. O Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. O caráter de Saul. Nesse ponto é conveniente perguntar que tipo de homem era Saul. Hetzberg, página 123. Pergunta: será que Saul é o homem segundo o coração de Deus? Esse é o tema das histórias de Saul. A maioria dos críticos parece disposta a encobrir os seus defeitos. Samuel e até Javé não são contra ele. Assim, H.P. Smith, página 97 e 98, ao analisar o sacrifício que ele apresentou, diz: em nenhum lugar se afirma expressamente qual foi o pecado de Saul nessa questão, e é difícil encontrar alguma coisa no texto que Samuel pudesse considerar como tal. Não seria inoportuno perguntar por que Samuel demorou tanto para esquecer. Samuel aparece quando tudo terminou,
comenta Hetzberg, página 105, acusa Saul de desobediência, declara que o reinado de Saul terminou e que o Senhor escolheu outro e depois parte. Saul, por outro lado, justifica a sua conduta de forma despretensiosa e irrefutável em todos os aspectos para Malklein, página 113. Saul parece sair-se muito bem no incidente. A réplica de Samuel não nos parece convincente. O ponto de vista de McCain é expresso de forma ainda mais forte. Até se pode questionar se 13:7b a 15a não deveria ser entendido como propaganda sacerdotal posterior, representando um tipo de atitude clerical fechada e corporativa. Se essa é a intenção da sessão, é uma tentativa desajeitada e ineficiente, pois o seu efeito é causar empatia por Saul e não por Samuel, página 93. Esses pontos de vista são compatíveis com as evidências do Antigo Testamento. J. Bright, Story of Israel, página 170, diz: Saul foi uma personagem trágica, de aparência esplêndida, 1 Samuel 9:2, 10:23, Simples 9:21, e generoso, sempre disposto a confessar os seus pecados, aliás, suas melhores características, 11, 12, 13 e 24, do 16 ao 18. Sempre ferozmente corajoso, havia nele, no entanto, uma instabilidade emocional que se tornaria o seu tropeço para a queda. Esse era um ponto de vista mais equilibrado. É verdade que os seus delírios, sua alternância entre o desespero descontrolado e momentos de lucidez, tornaram-se mais óbvios mais tarde em sua carreira, mas os seus defeitos de caráter já eram evidentes. Ele muitas vezes iria precipitada e refletidamente a sua impaciência com a demora de Samuel, o fato de ter dispensado o oráculo que tinha invocado, 14:19, e a proibição de comida para os seus homens, 13:24, foram atitudes e ações dirigidas pelo ímpeto e conduziram a grandes dificuldades. Os críticos talvez justifiquem os seus atos no capítulo 13, mas a sua saudação a Samuel, 13:11, mostra que ele mesmo sabia que estava errado no estilo de Eva, culpava todo mundo, os soldados, Samuel e os filisteus. O comportamento de Saul, inevitavelmente, levanta a questão da sua estabilidade mental. Do ponto de vista médico, comenta J.K. Howard, ele representa um caso muito interessante. As descrições são clássicas de uma doença maníaco-depressiva muito séria, com traços claros de esquizofrenia. A sua paranoia, falta de previsão e precaução, a dificuldade no discernimento e tomada de decisões, etc., são todos sinais clássicos. L.H. Brookington apresenta um comentário equilibrado e objetivo. Saul, cansado de esperar por Samuel, despreza o poder espiritual de Saul e apresenta o sacrifício na ausência dele. Samuel considera isso um ato de rebeldia contra Deus e solenemente repreende Saul, dizendo-lhe que ele não será o fundador de uma dinastia agora. Deus vai designar outro para sucedê-lo no trono. Em resumo, Saul não está desprovido de suas ótimas qualidades, pois como Deus o teria chamado para ser rei, mas infelizmente ele não era o homem segundo o coração de Deus. A sua escolha como rei é difícil de entender. Como Deus podia escolher para ser rei alguém que estava predestinado ao fracasso? O seu chamado é tão incompreensível para a mente humana quanto o de Judas Iscariotes. 4 Saul e Davi 16:1 a 31:13.
primeiro Davi é aceito e depois rejeitado por Saul. 16:1 a 20:42. Letra A, Samuel unge Davi. 16:1 ao 13. A posição de Samuel se tornou complicada. Saul ainda era rei por aclamação popular. Embora tivesse sido rejeitado por Javé como líder carismático, ele havia conduzido a instituição da monarquia e colocado Saul no trono. Agora Javé lhe ordena que unja o sucessor de Saul, uma tarefa perigosa, como poderei ir? Versículo 2. Ele pergunta quando recebe a orientação para ir à casa de Jessé em Belém, levando consigo o seu chifre de óleo, visto que o novo líder seria um dos filhos de Jessé. Deveria levar um novilho para o sacrifício e também assegurar os líderes de Belém suas intenções pacíficas, convidando-os a participar do sacrifício depois de se consagrarem, realizarem o ritual de purificação. Versículos 6 a 13. A história da unção de Davi é bem conhecida. Na sua chegada, Samuel encontrou primeiro Eliabe, um homem alto e vistoso. A descrição lembra a nossa impressão de Saul. Samuel já pensa que a busca pelo homem segundo o coração de Deus está concluída, mas Javé lhe mostra o seu erro. Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Versículo 7, Abinadab, Samar e outros 4 foram apresentados. Mas Samuel perguntou se Jessé tinha mais filhos. O pai disse, quase se desculpando, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Versículo 11. Foram buscar Davi, ele era ruivo ou moreno, de belos olhos e boa aparência. Versículo 12. A busca de Samuel havia chegado ao fim. Ele o ungiu na presença de 6 irmãos. Versículo 13. Mas confira o comentário de 17 e 28. Davi não recebeu somente a unção, mas como Saul, antes dele, a capacitação poderosa do Espírito. Depois de ter confirmado a escolha de Javé, pois Samuel não teve participação na escolha, ele voltou para Ramá. Letra B, Davi, na corte de Saul, 16, do 14 ao 23. O Espírito não somente veio sobre Davi, mas também se retirou de seu predecessor, deixando um vácuo que foi preenchido por um espírito maligno vindo da parte do Senhor. Versículo 14. A capacitação carismática reservada para o rei de Israel havia passado para Davi, deixando Saul não simplesmente impotente, mas demente e confuso, de forma que ele precisava do conforto da música. McCain, página 108. O espírito maligno era da parte do Senhor, sem dúvida, no sentido de que, em última instância, todas as coisas passam pelo controle de Javé. A convocação de um músico, um homem que saiba tocar harpa, foi a receita sugerida pelos cortesãos. Talvez familiarizados com esses fenômenos, um deles com a solicitude que lembra a da serva de Naamã, 2 Reis 5:2, sugere uma possível fonte de ajuda. Ele havia conhecido Davi ou ouvido falar dele como um homem de diversos dons, que além de guerreiro valente, sabia tocar harpa. Versículo 18. Foram buscá-lo e ele veio trazendo presentes, pães, vinho e um cabrito. Confiram 24 e 10.3. De Jessé, e logo se mostrou indispensável para Saul, tornando-se o seu escudeiro, versículo 21, ou ajudante pessoal. Ele entrou para o serviço permanente de Saul, versículo 22, e estava disponível quando a desordem do rei ocorria. Letra C, Davi e Golias, 17:1 e 18:5. Os capítulos de 17 e 18 parecem ter existido originariamente em 2 formas diferentes. Uma mais longa, representada pelo texto hebraico,
presente por alguns MSS, especialmente o Códice Alexandrino, e uma mais breve representada pelo MS Vaticano da Septuaginta. Este último omite 17 do 12 ao 31 e 17:55 a 18:5. Cada versão apresenta um relato que é completo em si mesmo, embora a mais breve minimize as diferenças entre as duas tradições acerca de Davi. Versículo 1 ao 11. Esse capítulo, como o capítulo 4, começa com os israelitas e filisteus posicionados para a batalha no vale de Elá. A história não precisa ser recapitulada, mas alguns pontos requerem um comentário. Os detalhes acerca de Golias, a sua altura 6 côvados e 1 palmo, 2,90 metros, e as especificações de sua armadura parecem circunstanciais e podem muito bem ter sido baseadas em testemunhas oculares. Mesmo assim, 2 Samuel 21:19 diz que Elanã matou Golias. Aviá diz que Elanã matou o irmão de Golias, harmonizando esse relato em 1 Crônicas 20:5. Ver comentário Adlock. Hetzberg, página 139N, sugere que talvez o próprio nome Davi seja um nome relacionado ao trono ou título, visto que Davidum nos textos de Mari significa comandante e que o seu nome original tenha se perdido, mas ele duvida de que tenha sido Elanã. Versículo 12:31, seção que falta por inteiro na maioria dos MSS da Septuaginta. As versões em português seguem o hebraico. A visita de Davi, como provisões para os seus irmãos, como a de José, gerações antes disso, é registrada como com a sua primeira vista de Golias, o terror dos israelitas diante desse desafio e a saudação mal-humorada de Eliabe a Davi. Alguns eruditos pensam que é improvável que a observação de Eliabe, versículo 28, tenha sido sarcástica, visto que esteve presente no momento em que Davi foi ungido. 16:13. Mas Hetzberg, página 139, em vez de traduzir por ungiu no meio dos seus irmãos, a RC traduz por ungiu-o do meio dos seus irmãos, sugerindo um ato um tanto secreto. Versículos 32 a 49. A armadura de Davi e seu único combate com o gigante são descritos em detalhes dramáticos. O jovem apresentou-se como voluntário quando homens calejados da guerra estavam se esquivando, assegurando a Saul que a luta não lhe era estranha. Pois tinha vencido leões e ursos, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus, do Deus vivo. Versículo 36. Após se recusar a usar a armadura com que não estava habituado, ele escolheu 5 pedras lisas e tinha a sua atiradeira na sua mão. Versículo 40. O rapaz seguro de si lançou-se ao desafio com sua leveza e rapidez de movimento contra o escárnio e o orgulho do filisteu, com a seguinte convicção: pois a batalha é do Senhor e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Versículo 47. O resultado é a história. Versículo 50 ao 54. O herói vitorioso desarmou e decapitou o inimigo. Os israelitas derrotaram os filisteus, perseguindo-os até Gate e Ecrom, e saquearam o seu acampamento. Davi guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Versículo 54. Mais tarde, a espada de Golias foi
colocada na tenda do santuário. A cabeça de Golias deve ter sido trazida para Jerusalém depois da captura dessa cidade por parte de Davi, 2 Samuel 5, do 6 ao 9. Versículos 55 e 58. A forma em que Saul recebeu Davi, nesse texto, tem sido criticada com frequência com base no fato de que ele não precisaria ter perguntado quem era o seu próprio escudeiro. Mas a investigação aqui não é acerca da identidade de Davi, mas da do seu pai. Saul havia prometido à sua filha a quem derrotasse Golias. A investigação acerca dos antecedentes do genro em potencial parece totalmente apropriada. 18 do 1 ao 5. Esse é um dos breves e agradáveis interlúdios do livro, contando acerca do pacto de amizade que Jonatas, filho de Saul, fez com Davi, entregando-lhe a própria roupa e a armadura. Saul o promoveu e lhe deu um posto elevado no exército. Versículo 5, uma posição estimada. Letra D, Davi se torna genro do ciumento Saul. 18, do 6 ao 30. Aqui agora é o capítulo 18, né? Versículo 6 em diante. Isso aí. 6 ao 30. Essa relação harmoniosa entre o rei e o jovem herói não estava destinada a durar. A inveja de Saul, que ficara escondida até aqui, veio à tona quando ouviu as mulheres cantando. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Versículo 7. Isso ameaçou tornar cada vez mais amargo para o rei todo o triunfo. Um ciúme cruel começou a ferver na sua alma. Ele ficou irado e descontente, e daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. É uma ótima descrição do seu estado paranoico. No dia seguinte, o espírito maligno de Saul voltou enquanto Davi estava tocando a harpa. 2 vezes Saul tentou pregá-lo contra a parede com a sua lança. Davi foi bem sucedido ao se esquivar. Versículo 12 a 30. Apesar da sua inveja, Saul precisava de apoio de Davi. Assim, considerando insuportável a sua presença diária, enviou-o à frente de batalha para comandar uma tropa de 1000 soldados. Versículo 13. Uma posição de honra que também presenteava perigo. Smith P. 169. Davi era bem sucedido em tudo, pois o Senhor estava com ele. Versículo 14. E ele era bem quisto entre todo o povo. Saul prometeu-lhe a filha mais velha como esposa, com motivação mista, ao encorajá-lo a lutar as batalhas do Senhor. Ele esperava a sua morte nas mãos dos filisteus, enquanto durante os acertos de casamento, Merabe foi dada a Adriel, de Meolá. Versículo 19. Entre mentes, Mical estava apaixonada por Davi. Saul decidiu usá-la como isca para fazer Davi cair nas mãos dos filisteus. A notícia vazou e chegou a Davi de que Mical era sua gratuitamente. Uma proeza militar seria aceitável como preço pela noiva. Tudo que ele precisava fazer era matar 100 filisteus e trazer os seus prepúcios como evidência. Ao contrário do que Saul esperava, Davi trouxe o dobro desse número e tornou-se seu genro. O sucesso de Davi e a bênção evidente de Javé só fizeram aumentar a inveja de Saul. As suas incursões contra os filisteus continuaram a ser, em geral, bem-sucedidas. Jonatas é pacificador entre o seu pai e Davi, 19 do 24. Saul não estava só com inveja, mas também perturbado pelo favor que Davi desfrutava diante de Deus.
e do povo. Neste capítulo são registradas mais 4 investidas contra a vida de Davi. Versículo 1 ao 7. Saul instruiu a sua casa de que Davi tinha de ser eliminado. Jonatas primeiro advertiu o seu amigo a fugir e depois argumentou com seu pai. Davi, ele destacou, não havia feito nada para defender o rei, a quem, aliás, havia prestado serviços valiosos. Saul admitiu a sua falha e revogou suas ordens. Davi retornou à corte. Versículos 8 a 10. Novamente bem-sucedido contra os filisteus, Davi é objeto de um segundo ataque assassino, só que mal sucedido por parte de Saul. Confira 18:10. Versículo 11 a 17. Uma investida noturna contra Davi em sua casa foi frustrada por sua esposa Mical, que facilitou a sua fuga através de uma janela. Josué 2:15 e Atos 9:24. E o substituiu na cama por um ídolo. Versículo 16. Ajeitando a roupa de cama para disfarçar a substituição. Imagem hebraico terapim é a forma plural com uso singular, geralmente significando ídolos do lar, ídolo do clã. Embora alguns estudiosos, E.G.W.F. Albright, tenham duvidado da presença desses objetos na casa do devoto Davi. Ao descobrir o engano, Saul repreendeu Mical, porque você deixou que o meu inimigo escapasse. Versículo 17. Versículo 18 a 24. Depois da sua fuga, Davi foi a Samuel em Ramá. Juntos foram a Naoite. Aqui está Naoite. Acho que ele errou, né? Ele ia dizer foi à noite, né? Que eu não conheço essa Naoite aqui. Vamos dizer que juntos foram à noite. Versículo 18. Certamente perto de Ramá havia ali uma comunidade de profetas, e podemos supor que Samuel, livre de responsabilidade da liderança nacional, exercia a sua liderança naquela comunidade.